Bom, vocês sabem que isso aparece no texto do Ronaldo Almeida, né, sobre evangélicos e conservadorismo, que historicamente as ciências sociais da religião elas sempre fizeram uma relação entre religião e psicologia econômica ou religião e doutrinas econômicas, tá? E isso, por exemplo, no Max Weber é feito através da mediação da psicologia econômica, porque ele, como eu expus em outra aula, propõe uma afinidade eletiva, ou seja, é um outro modo de falar de uma maneira mais sutil de causalidade entre um certo tipo de disciplina e ética pessoal, ou seja, uma relação com os outros e com o mundo, com o trabalho e com o lazer, que favorecia o surgimento de determinadas formações socioeconômicas, que é o caso do capitalismo. Mas esse capitalismo do Max Weber é um capitalismo que está se industrializando, né, e que nessa industrialização ele vai gerar uma relação com o campo, uma relação com as colônias que passam a ser hiperexploradas em busca de matérias-primas, né, para industrialização, né, ou produtos agrícolas, a partir de técnicas novas de conservação que permitem transportar esses produtos agrícolas para os grandes centros através de rotas de navegação, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos a pecuária do charque na zona sul do estado. E o charque é essa forma de conservação da carne, onde ela é salgada e conservada ao sol, e isso permite a sua maior conservação e comercialização para outros centros. Mas a carne ela é conservada e mantida num certo estado. Carla também não está me ouvindo? Ok. E aí, com o desenvolvimento de novas técnicas de conservação e armazenamento e diminuição do tempo de transporte através de ferrovias trens mais rápidos e navios mais potentes, quer dizer, a relação eh, entre centro e periferia no mundo capitalista, ela passa a ter ritmos novos na sociedade industrial, vocês estão percebendo? Né, que o capitalismo ele é, entre outras coisas, uma sociedade da mercadoria, mas é antes de tudo uma sociedade do capital, onde o dinheiro ele é reinvestido para o capital e para o lucro, e onde você tem novas formas de extração de mais-valia e novos tipos de psicologia econômica, mas que estão associados a transformações na ciência e na tecnologia da produção, da conservação, do transporte, né, do armazenamento, e, e aí frigoríficos, ou seja, com o desenvolvimento da tecnologia de refrigeração, começam a surgir frigoríficos que vão tomar o lugar daquela antiga cultura do charque. Tanto que é uma das maiores empresas frigoríficas, que era a Swift Armor, ela que era inglesa, né? Ela estabelece filiais aqui no Rio Grande do Sul, né? Frigoríficos. E esses frigoríficos, eles vão redefinir
o próprio modo de produção agrícola, pecuária, né, vai se formar, e isso se acirra, né, na época do agronegócio, vai se formar, aquilo que se chama de cadeia, vertical, ou seja, o produtor ele é obrigado a produzir, criar animais com certos, protocolos, né, tanto de segurança como de tamanho, de criação intensiva e de uso de determinados eh, antibióticos ou hormônios ou determinados fertilizantes ou grãos geneticamente modificados, etc. Tudo isso para relacionar-se com uma cadeia que é uma cadeia da agroindústria alimentar. Tá? Por isso que se chama de, integração vertical, né. Isso é muito claro na criação de suínos. Os suínos, ao contrário, dos bovinos, eles são muitas vezes criados, em pequenas, propriedades, tá, e que ficam, dependentes, desse comprador que impõe normas, que é a indústria, etc, tá. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que você tem, desde a Revolução Industrial, no século XVIII, você tem transformações, que alteram o modo de funcionamento técnico e social, né, você tem grandes transformações sociais, né, no capitalismo, que são transformações técnicas na relação capital-trabalho, mas também na exploração da terra e de seus produtos e, enfim, tudo para servir a imperativos da, indústria, né, e isso foi, mobilizado a partir desse capitalismo protestante, né, o modelo fornecido, né, essa ação racional, no mundo, com uma postura austera, com um tipo de ética pessoal muito grande, quer dizer, tudo isso que é ideal tipicamente descrito em, Max Weber, né. E isso vai, desembocar, eh, neste, capitalismo, industrial do século XX, cuja expressão maior é o Fordismo, né. O Fordismo ele vai, vigir, né, ele vai ter a sua vigência até chegar, em processos de automação, né, na segunda metade do século XX, aonde a mão de obra, humana acaba sendo cada vez mais substituída pela automação. Então, essa época do Fordismo é a época de ouro, dos sindicatos, da organização dos trabalhadores, depois da Segunda Guerra você tem estado de bem-estar social, é tudo isso que é desconstruído, né, a partir dos anos, 70 e 80, né, a partir da era Reagan e da era Thatcher, né, quando se implanta, esse, consenso neoliberal que vai, mudar a maneira como se enxerga o próprio papel do Estado, tá. Então, todo o século XX é um século que vai fortalecer o papel do Estado e, ao final do século XX, quer dizer, o neoliberalismo ele vai produzir um tipo de, diretriz, ou conjunto de diretrizes, né, que visam enfraquecer, né, a possibilidade de mobilização, dos trabalhadores, diminuir a quantidade de pessoas inseridas no trabalho formal, uhum. No caso do Brasil, o enfraquecimento da CLT, né, as mudanças nas regras trabalhistas que aconteceram, de uns tempos para cá, né. Tudo isso, com o argumento, de facilitar, viabilizar a eficiência, dos, serviços do Estado, né.
a crítica, se vocês pegarem, assim, do David Harvey, do Thomas Piketty, é que, há esse tipo de, capitalismo neoliberal, mas eu me lembro, tem uma série de outros, autores, quer dizer, na antropologia tu tem a Wendy Brown, o casal Komarov, aqui no Brasil a Letícia Cesarino, né, e tu tem pessoas de outras áreas, assim, tem muita gente boa falando sobre isso. É que, esse modo, de ver a economia, ele acaba enfraquecendo o trabalhador, né, e fortalecendo a concentração de renda, ou seja, na verdade você não tem uma diminuição do tamanho do Estado, mas uma repactuação daquilo que se considera ser o papel regulador do Estado, né. Esse papel regulador passa a ser o Estado como criador de um ambiente propício a aumentar a competição entre as pessoas, porque, ao contrário da visão liberal clássica do Estado, aonde o mercado era o objetivo principal, né, esse mercado, no neoliberalismo, ele é dinamizado, pela, pela, força, né, pela potência que se quer dar à competição, ou seja, indivíduos, vamos dizer, com, uma renda, para tomar um exemplo extremo, com uma renda garantida, numa situação de pleno emprego, eles não seriam, para esses neoliberais, indivíduos motivados a crescer, a disputar, a melhorar, a se educar, a buscar postos mais vantajosos, né, numa carreira. Então, eles consideram esse tipo de sociedade estagnante, né. Esses dias eu vi um post de uma desses liberais, dizendo que a renda básica, ela na verdade promove a renda básica universal promoveria a estagnação social ao não, permitir, ao não incentivar a concorrência entre os indivíduos, né. Então a insegurança, o espírito de agressividade, o que é chamado, de empreendedorismo, que é um termo, parece ser uma espécie de totem, linguístico, né, ele teria a ver com, essa teologia, eh, usei a palavra teologia, né, essa teologia, neoliberal, né, que, enfim, reveste-se de um caráter utópico, né, para o capitalismo atual, né. E as religiões não foram insensíveis a isso, né. Aí o exemplo mais, privilegiado é o do chamado, neopentecostalismo, e isso está muito bem, discutido no texto do Ronaldo Almeida. Isso também muito bem discutido no texto do Ronaldo Almeida. Ele não foi o primeiro a falar sobre isso, né, como é este, mundo desregulado e de capitalismo flexível, de terceirizações e de, diminuição das garantias, nos contratos de trabalho, e de formas de vinculação muito mais frágeis de trabalhadores, ele acaba, gerando, essa situação de crescimento da informalidade na economia, né. E o Ronaldo Almeida vai dizer: "Olha, o mundo neopentecostal da teologia da prosperidade é um mundo que interage e dialoga com esta realidade, criada, pelo capitalismo atual, que já não é o capitalismo, fordista, né, esse capitalismo, industrial, mas ele seria uma espécie de capitalismo pós-industrial, regulado por, imperativos de, rentabilidade muito rápida do mercado, financeiro,
com predomínio da chamada sociedade de serviços, e com valorização de profissões e ocupações, não apenas no mundo dos serviços, mas aquelas da chamada sociedade da informação, quer dizer, daí o desenvolvimento, né, desenvolvimento da internet e de sua infraestrutura, de suas novas formas de sociabilidade e de criação de modelos de negócios, né, o chamado capitalismo de plataforma, o crescimento das maiores empresas que acabam sendo as empresas de tecnologia do Vale do Silício, etc. E do outro lado, do lado da grande massa trabalhadora, você tem e no Brasil isso é dramático, né? Você tem a inserção dessas pessoas em empregos informais, né? E esses empregos informais, quer dizer, você não necessariamente está trabalhando por um patrão, mas existe a doutrina de que quem é empresário de si mesmo, né, para usar um termo que a gente discutiu na aula sobre Foucault, que o Foucault vai dizer, olha, o neoliberalismo é um modo de governar, hum, através dessa relação com a economia, aonde você tem uma concepção de si que pensar todas as áreas de sua vida como se fosse um investimento, tá. Então, a relação amorosa é um investimento, não era uma área governada, por um valor econômico, mas ela passa a ser, mensurada e compreendida para muita gente como um tipo de investimento. "Ah, vou investir numa relação", né. O mundo das relações amorosas passa a ser uma espécie de mercado amoroso. Uhum. Só para dar um exemplo, assim, muito, banal, tá. Você não constrói uma carreira, você investe numa carreira, né. A estabilidade é vista com, desconfiança, ela é vista como privilégio, né, por isso tem um discurso muito forte contra funcionários e servidores públicos e sua, estabilidade, né. O modo de, ser e agir do mundo do trabalho passa a ser, o empreendedorismo, este empresário de si mesmo, e para a gente, complementar com a reflexão do Byung-Chul Han, em vários de seus que é um pós-Foucaultiano, um pós-deleuziano, em vez da gente, trabalhar para um outro e produzir mais-valia para um outro, o ideal do hiperprodutivismo, né, tem por, consequência a autoexploração. Em vez de ter um outro me explorando, eu mesmo me exploro. Então esse é um cenário que tem a ver com essa nova, sociedade e visão de mundo, consequência, de muitos anos de políticas de desregulação financeira, né, que vem junto com consequências, na área da religião, que são consequências teológicas, né. Eu não estou dizendo que todas as religiões sejam assim, nem que isso necessariamente é uma coisa boa ou ruim. Eu tenho uma estranheza, eu não me identifico em termos de valores, com isso, mas, nós como cientistas sociais temos a obrigação de reconhecer, né, a evidência desta realidade, desses dados, né, e desses debates que são gerados, por esses, eh, por essas, realidades empíricas, ok? E a gente tem que ter uma propriedade, eh, a gente tem que discutir com propriedade, né, estar bem referenciado, é um pouco o que conversávamos eu e Carla antes.
a respeito do ingresso do neoliberalismo no mundo da educação. E eu, há várias aulas atrás, mencionava, né, mencionava a, uma ideia que veio nos anos 90, que era a ideia da qualidade total. Sim, Valéria, a autoexploração, né? Porque o modo natural de vida para esse capitalismo neoliberal é o da concorrência, né, e da outra palavra, que é um totem linguístico, né, dessa cultura, que é a inovação. São palavras que se revestem de uma certa significação flutuante. Uma significação flutuante, como palavras mágicas, como mana, como Hall, na discussão antropológica clássica. São coisas assim absolutamente boas, né? A inovação, a concorrência, o empreendedorismo, né? Essas palavras que se revestem de uma significação flutuante e que são cultuadas como absolutamente boas, nós chamamos elas de valor, de valores. São valores centrais que estruturam uma visão de mundo. Essa autoexploração acontece porque supostamente tem que se entrar num mundo de concorrência, um mundo de concorrência onde a maioria vai ficar de fora, né? Aonde a incerteza com o amanhã ela é muito grande. Isso faz com que muitas pessoas se sintam desamparadas. E elas não encontrem mais resposta para as suas angústias individuais nas religiões tradicionais. Vocês estão compreendendo? Não encontram mais resposta nas promessas, porque as religiões trazem promessas e trazem explicações que ajudam as pessoas a suportarem o sofrimento do mundo, né? Porque Deus quis, porque se violou algum tipo de norma ritual, porque não se observou o dia do descanso, por exemplo, porque se comeu carne de boi na Sexta-feira Santa, porque um muçulmano se alimentou durante o dia, durante o Ramadã, porque um judeu não jejuou no dia do perdão, tá? Porque se ofendeu a Deus através da blasfêmia, porque não fomos pessoas virtuosas. Então, o protestantismo, esse clássico histórico do Max Weber, né, do calvinismo, ele abriu caminho através da virtude relacionada à ética do trabalho, ou seja, estaria sacralizando e se santificando, dedicando-se às coisas deste mundo. Mas os resultados esperados que Deus daria eram resultados também do próprio trabalho. E isso é uma ética que se confrontava com promessas mágicas. Ou seja, era uma ética que negava o trabalho mágico para se conseguir prosperidade, por exemplo. Não havia este tipo de caminho. O protestantismo clássico do Max Weber é um protestantismo que tenta desencantar o mundo. Desencantar o mundo, secularizá-lo, é, em primeiro lugar, afastar a magia dos negócios humanos. Então, para o calvinismo, por exemplo, você fazer um ritual para atrair prosperidade material, isso não existe. Você fazer uma promessa a Deus, para Deus te dar recompensa material, isso não existe, embora isso possa ser pensado no âmbito, vamos dizer, de versões mais populares do catolicismo, por exemplo, promessa a santos, etc. Ou, por exemplo, nas religiões de matriz africana. Ou, por exemplo, na Umbanda.
E, assim, eu sou de opinião que todas as religiões dialogam com o seu tempo. Todas elas são expressões de dilemas e de valores que são fundamentais, numa determinada época. Por exemplo, a Umbanda e o Espiritismo, eles são, no Brasil, produto da república. O espiritismo existe aí desde o Império, mas são, sobretudo, produto do desenvolvimento urbano, do surgimento de classes médias, né, de ocupações vinculadas ao Estado, por exemplo, ou a as chamadas ocupações liberais, medicina, magistério, profissão militar, tá? Profissões que abriam caminho para a ascensão social, tá? Ou pequenos funcionários públicos, ou pessoas que tinham um pequeno comércio, tá? Então, são profissões que são propiciadas por uma sociedade urbana desta época de fins do século XIX e início de XX, tá? Para as quais, eh, a relação com, as classes dominantes, né, na forma de, subordinados ou subalternos, mas integrados nesse sistema, era crucial para os projetos de ascensão social dessas pessoas. Daí serem religiões que promovem muito como estratégia, reprodução e de autocriação, os chamados sincretismos, né, chamados sincretismos, né, sincretismos religiosos, né. Elas existem, esse sincretismo, aí tem uma discussão técnica, se esse sincretismo ele tem a ver com uma noção de pessoa, que já vem, por exemplo, das religiões de matriz africana, que era uma estratégia de relação, com forças e de diálogo com forças diferentes, né. Isso é um outro, caminho, né, essa relação é uma relação mágica, onde se você faz equivaler, né, santos diferentes ou, deuses de orientações diferentes para produzir, relações, de aliança e poder, tá. Mas, pois bem, isso está relacionado a um determinado, período, histórico, assim como o espiritismo também é uma religião de classes médias que tem alguma ascensão no interior de uma sociedade, católica. Hum. Mas enfim, não vou, entrar, demais nisso para não me prolongar muito. Vamos voltar aqui ao tema do, neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele é a religião que mais cresce, né, são os chamados evangélicos. É uma farta bibliografia, sobre isso no Brasil, são as religiões mais estudadas e as que mais crescem, as que mais têm ativismo político, né. Isso está tudo no texto do, Ronaldo Almeida. Mas eu queria chamar a atenção para, a relevância da dimensão mágica na tradição pentecostal, que é diferente daquele protestantismo histórico. E como essa, dimensão mágica, ela acaba, eh, polarizando e dialogando com o neoliberalismo. Ela acaba, polarizando com as religiões tradicionais, né, e, ela promete, êxito material através, naturalmente, da adoção de uma certa ética, mas através de rituais que seriam rituais propiciadores de riqueza, né. Daí, entre outras coisas, a importância dos dízimos ou das ofertas nas, religiões,
evangélicas, né, então elas têm uma relação muitas vezes mágica com a prosperidade e com o dinheiro. E daí a importância dos testemunhos, que é muito fácil de ver, que a gente vê, é só ligar a televisão e pegar um dos vários, ou o rádio, canais, evangélicos, onde, boa parte, dos programas se voltam às bênçãos que, Deus dá às pessoas que, sacrificaram, ofertaram, entraram na religião, quer dizer, purificaram o seu passado e atraíram, esse êxito, sobretudo como, pequenos empresários, como alguém que tem, vamos dizer, uma oficina mecânica, um salão de beleza, né, um pequeno comércio, né, porque são religiões que têm uma atração enorme nas classes desfavorecidas, porque junto com o desfavorecimento vem aquilo que o Zygmunt Bauman vai chamar de insegurança ontológica, provocada por essa incerteza quanto ao futuro, que ela é profunda numa sociedade que não tem mais essa doutrina do bem-estar social. Hum. Onde as pessoas são jogadas e elas vivem fragmentadas. Então a religião, outra coisa que ela faz é criar laços entre as pessoas. Elas voltam a viver uma experiência comunitária na igreja, elas se sentem valorizadas pelos pastores, o pastor conhece a pessoa pelo nome, cumprimenta cada um em seu aniversário. Elas entram, no interior de determinadas redes, de convívio, né, e de troca. Então, e existe, uma dimensão, nessas, teologias, não é apenas a teologia da prosperidade, que eu chamava vocês, que eu mencionava a vocês, mas é também, importante observar a entrada, de uma visão, de guerra religiosa. Uma guerra religiosa contra o que eles identificam como demônios, que são, as religiões de matriz africana. Hum. Mas qualquer tipo de ritual mágico, por exemplo, Harry Potter é mal visto, porque é bruxo e bruxo está associado aos demônios. Uhum. Então, não é que eles não acreditem em magia, mas a única magia que legítima para eles é a magia que vem do Espírito Santo, tá? E isso transforma a concepção que as pessoas têm de si e da relação com outrem. Elas se veem como servas, de Cristo, levando a sua mensagem, daí a importância, né, daquelas marchas para Jesus. Muitas vezes elas circulam entre religiões diferentes, né, e elas veem o sucesso, o insucesso como, causado pela relação com demônios, por exemplo, encosto, como a Igreja Universal diz, né, e a libertação, como, os rituais de libertação e de ingresso na religião e depois de prosperidade, como o caminho que leva à saúde, ao êxito material, à família reencontrada, a família, feliz, né, mas também a conduta, política como vista, aí é uma coisa interessante, como uma relação que não é uma relação de busca de direitos, não é uma relação de organização voluntária, em sindicatos, mas é uma relação de cuidado, uma relação que lembra a relação, tradicional de patrão-cliente,
relações de clientelismo. Isso é bastante comum no mundo evangélico, mas não apenas do mundo evangélico, na verdade, isto é anterior, mas entra também, além de tudo que eu falei a vocês, do empreendedor de si mesmo revestido de uma conotação religiosa, entra também uma nova ideia de cuidado. O pastor, o político, é aquele que cuida de você, né? Isso apareceu muito, por exemplo, na eleição do Marcelo Crivella para prefeito do Rio de Janeiro, sendo ele da Igreja Universal, parente do Edir Macedo, etc. E identificado com um partido que, se não me engano, é o PRB, que é um partido da Igreja Universal. E ele falava muito em cuidado, né? Enquanto o Marcelo Freixo, que era o seu opositor do PSOL, que é uma figura bastante conhecida, falava em direitos. Isso foi o Ronaldo Almeida, do texto da aula de hoje, que me chamou a atenção uma vez numa troca de mensagens ali no Facebook. Então, outras relações interessantes que a Letícia Cesarino tem chamado a atenção é que para o von Hayek, o von Mises, o Hayek, o von Mises, a chamada Escola Austríaca de Economia, que é a matriz alemã do pensamento neoliberal, enquanto que você tem uma matriz norte-americana, que é do monetarismo do Milton Friedman, né, que vocês certamente já ouviram falar. Se vocês não ouviram falar, eu peço que vocês vejam um documentário no YouTube chamado A Doutrina de Choque. Vocês anotaram? É da Naomi Klein, esse documentário, que escreveu um livro com o mesmo nome, que vai falar da ação da ação dos discípulos, né? Na verdade, é a transformação de um programa de ideias num programa político-econômico concreto. E para a Naomi Klein, as ideias neoliberais, o melhor ambiente de realização é o ambiente dos desastres ou das ditaduras. Quer dizer, os chamados Chicago Boys, quem eram os Chicago Boys? Eles eram economistas que estudaram na Universidade de Chicago sob a orientação do Milton Friedman, muitas vezes com bolsas pagas pelo Departamento de Estado norte-americano. E eles voltam para o seu país, e o primeiro país onde isso foi aplicado foi o Chile, que era um país que tinha uma tradição socialista, mas cujo governo Allende foi derrubado por um golpe militar sangrento do general Pinochet, e eles foram chamados para remodelar a economia chilena, ou seja, a abertura do mercado ao mundo, transformação no sistema das aposentadorias. Agora que, depois de décadas, a Constituição chilena está sendo mudada, mas se mudou a aposentadoria, que era um direito de todos, para um sistema que era o sistema de capitalização. Ou seja, em vez do Estado, no modelo tradicional, repassar uma parte da riqueza de retorno, né, às pessoas que trabalharam a sua vida toda e lhe permitirem uma velhice digna, esse sistema de capitalização fazia com que o indivíduo fosse o responsável pela própria aposentadoria, que fosse um fundo que ele fosse, em vez de ser um fundo público, descontado de todos, como é o sistema brasileiro, fosse um fundo como uma poupança individual, os chamados fundos de pensão, certamente vocês já ouviram falar.
E fundos que podem falir e que podem, enfim, acabam sendo atores de investimentos financeiros no mundo, e que eles crescem muito como negócio, mas muitas vezes eles não remuneram de uma forma justa as pessoas cujas rendas formaram esses fundos, né, que foi a partir do caso do chileno. Então, houve muita pobreza na aposentadoria chilena, né, isso é mostrado nos documentários ali no documentário da Naomi Klein, entre outros, né. E o ambiente para a remodelação da sociedade chilena, do fim dessa era dos direitos, foi o ambiente de ditadura, né, e foi muito celebrado como uma experiência de êxito, de sucesso, etc. E o Paulo Guedes trabalhou lá, o nosso ministro da Economia, né, que tem uma visão muito afinada ele também estudou, né, na Universidade de Chicago, né, nessa escola monetarista, com bolsa do CNPq, dizem, né, e também tem um discurso fortemente anti-Estado, com críticas veementes aos funcionários públicos, etc., que é uma tecla que é batida à exaustão há várias décadas. Tá? Agora, o que a Letícia Cesarino, para não me prolongar demais, eu poderia me encaminhar para a parte final, o que ela sugere em um de seus textos? É que, como a Margaret Thatcher, a primeira-ministra inglesa, falou nos anos 80, que não existe isso que nós chamamos de sociedade, né? Para ela existem os indivíduos e as famílias. Vocês entendem? Quer dizer, é a ideologia individualista, antissociológica por excelência, porque a sociologia, na sua vertente principal, ela presume holisticamente a preponderância, o englobamento dos indivíduos e grupos por essa entidade que se chama sociedade, querendo ou não. E a ideia da sociedade vinha com uma série de obrigações sociais, ou seja, não eram apenas direitos individuais, mas direitos sociais, como o direito à saúde, à aposentadoria, etc., à educação pública. Quem substituiria a sociedade e o Estado para cuidar das pessoas nessa visão dos neoliberais clássicos? As famílias, né? É por isso, por exemplo, no governo Bolsonaro, a gente tem um Ministério da Família tão ligado à religião, que é a ministra Damares Alves. Então, no governo Bolsonaro, você tem, sem entrar no mérito aqui só apenas do ponto de vista analítico, né, você tem uma aliança entre setores ideológicos, setores religiosos e setores econômicos neoliberais. Porque antes do governo Bolsonaro, você já tinha uma espécie de trânsito e afinidades eletivas dessas correntes de pensamento e de ação, né, que vinham da ideologia, da economia, da religião, né, justamente pela visão comum de indivíduo, de empreendedorismo, da família como provedora, né, da proteção básica que a pessoa deveria ter e não o Estado. Então, vocês percebem como a religião acaba se inserindo neste tipo de contexto de transformação sociocultural, né? E, com isso, voltando ao Ronaldo Almeida, se pode compreender este êxito, né? Não apenas uma razão só, existem inúmeras razões, mas esse grande êxito, quer dizer, você tem a decadência de um modo
de relação das pessoas com Deus e com a comunidade, que estava associada a um tipo de sociedade hierárquica, mas inclusiva em certo sentido, por mais que essa inclusão envolvesse, não fosse essa inclusão social como nós falamos hoje, mas foi simplesmente a inserção das pessoas de forma subalterna e muitas vezes maltratadas, uma espécie de hierarquia, mas com o senso de lugar, para uma sociedade onde a fragmentação é a regra. E a religião é um poderoso motor de superação desta fragmentação, desta sensação de insegurança ontológica, através de suas promessas religiosas, de suas promessas mágicas, da criação de um certo sentido de comunidade, tá? E que no neopentecostalismo passa por esse discurso do empresário, do empreendedor, da relação com Deus através do sacrifício, da oferta, né, do afastamento de antigos demônios, tanto que uma pessoa podia ser assassina, ou podia ser macumbeira, ou podia ter cometido uma série de pecados, e a religião ela vai limpar, a libertação ela vai limpar esses pecados do passado. Então, a magia do Espírito Santo é capaz de produzir esses milagres, tanto de limpar este passado, como tornar a riqueza virtuosa e os meios de atingi-la, não mais os meios do antigo protestantismo. Tá? Então, estou aberto a questões de vocês, ou considerações que vocês queiram fazer. Em termos de síntese do material e ligação talvez um pouco grosseira com os temas da nossa aula, não há tantos detalhes, não há possibilidade desses detalhes ser tão trabalhados, um tema que é tão complexo, né? Eu vou, assim, de aulas de conteúdo, né, como vocês podem ver pelo programa, né, essa seria a última, mas a gente vai ter encontros onde eu estarei dialogando com vocês sobre trabalhos e temas referentes à aula, mas em termos de conteúdo, né, que era para ser de seminário, uhum, esse no nosso programa seria o último, mas a gente tem mais algumas encontros que estariam reservados, estão reservados para a realização de trabalhos individuais, estão no programa. Gostou, Carla? Que bom. Porque é um tema bastante desafiador, tá?